Primeira transformação está presente, é mencionada no versículo 4. Diz assim: desde que ouvimos da vossa fé. Aqui, evidentemente, é a fé em Cristo, é a fé salvadora. A fé salvadora é fundamental, por quê? É por meio da fé salvadora que nós somos justificados. Esse ensino é o ensino básico do cristianismo, que é esquecido, segundo dizem, a cada 30 anos. A cada 30 anos, a igreja cristã se esquece dessa doutrina fundamental. É interessante observar, quando nós estudamos os padres apostólicos, os grandes teólogos do século II, que viveram ali no comecinho do século II, nós percebemos que eles esqueceram essa doutrina. Eles realçam bastante a salvação por meio das obras, por meio dos sacramentos, por meio do batismo, por meio da Eucaristia. Eles realçam isso, eles dizem, não, a fé é importante, a fé em Cristo é importante, mas a fé em Cristo é importante porque ela abre o caminho para que eu seja salvo pelas obras. Então nós percebemos um afastamento em pouco tempo dessa doutrina, que a salvação, a justificação vem pela fé somente. E o apóstolo Paulo realça essa fé aqui. Nós ouvimos acerca da vossa fé em Cristo Jesus. É essa fé salvadora, é essa fé que justifica. Em Romanos, no capítulo 5, esse é um trecho bastante familiar e que os irmãos devem grifar nas suas Bíblias. Não podem esquecer esse ensino que procede aqui de Romanos 5:1. Hoje em dia, esse ensino está sendo negligenciado e esquecido mais uma vez. Ainda que tenhamos a internet, ainda que tenhamos tantos meios de comunicação e tantos pregadores e tudo mais, nós percebemos que esse ensino está sendo esquecido. Na realidade já foi abandonado. O texto diz, justificados, pois, mediante a fé. Como alguém é justificado? Como alguém é perdoado? Como alguém pode comparecer diante de Deus e ser declarado justo? Se eu comparecer agora diante de Deus, das barras do seu tribunal agora, e Ele olhar para mim, como Ele poderá ver justiça em mim? Para que eu herde a sua herança celeste e eterna. Como? Essa era a grande questão que torturava, por exemplo, Martinho Lutero. Como eu posso comparecer diante de Deus e ser declarado, considerado justo diante dEle? Como? Na mente humana, carnal, eu só posso comparecer diante de Deus e ser considerado justo se eu realizar obras boas, se eu cumprir os 10 mandamentos, se eu fizer atos de caridade, se eu realizar atos de caridade, se eu tentar viver uma vida certinha. Então poderei comparecer diante de Deus e Deus olhar para mim e dizer, você é justo, não há pecado em você, não há culpa em você, você está justificado, você é considerado justo por mim, você é um herdeiro do céu, só se isso acontecer. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, percebemos que nós não conseguimos fazer essas coisas. Nós não temos poder de construir em nossa vida uma justiça perfeita. E o que Deus requer de nós é isso, uma justiça perfeita. Não há como ser salvo pelas obras. Não há como alguém ser salvo por sua justiça própria. Então nós aprendemos isso aqui. O apóstolo Paulo nos dá as boas novas aqui, dizendo, olha, nós somos justificados, nós somos perdoados por Deus e considerados justos por Ele mediante a fé. Com isso, nós temos paz com Deus. Eu posso, quando eu creio em Cristo, a partir do momento em que eu criei em Cristo e o recebi em minha vida pela fé, como meu salvador pessoal, como redentor da minha alma, eu posso então comparecer diante dele. E ele vai olhar para mim, ele vai ver que eu não tenho justiça própria, mas eu estou revestido da justiça de Cristo. Eu estou revestido da justiça que Cristo me deu. Eu estou em Cristo. Quando eu creio nele, eu passo a estar nele. E estando nele, Deus vê a justiça dele em mim. Deus olha para mim e diz, esse homem é justificado. Esse homem foi perdoado. Cristo pagou pelos pecados dele. Ele está perdoado. E então eu posso comparecer diante de Deus sem ter justiça própria, mas firmado na justiça do próprio Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele realizou na cruz por mim.